Já falava exatamente um assunto que é importante. Sempre que eu falo um assunto, eu falo que ele é importante. Porque eu tenho que acreditar que o assunto é importante para falar. Senão, não fica bom. Mas esse é importante de verdade, tá bom? Vamos lá. Na verdade é o seguinte. Sabem que o Mesilat Yesharim, quem escreveu o Mesilat Yesharim foi Rav Moshe Chaim Luzzatto. Ele fala, na verdade, o Mesilat Yesharim é um livro que foi escrito, o Gaon de Vilna, que viveu depois, no ano de 1700 aproximadamente, falou que ele leu grande parte do Mesilat Yesharim e até onde ele leu, ele não achou uma palavra que estava a mais. É como se fosse algum tipo, óbvio, sem comparação, um tipo de um Sefer Torah, só que é um livro de ética e mussar. O Mesilat Yesharim fala no começo dele, algo espetacular, ele falou o seguinte: eu não vim escrever esse livro para ensinar vocês, leitores, de coisas que vocês não sabem. Só para lembrar. O que eu vim fazer então? Só lembrar. Mas por que eu preciso lembrar? A pessoa já sabe, não vem inovar nada. Ele falou que não. As coisas que a gente mais vive com elas, mais cotidianas, são as mais batidas e são as coisas que a gente menos presta atenção. Então, na verdade, o assunto talvez não seja, a ideia do assunto talvez não seja uma novidade, uma coisa que a gente nunca ouviu, mas eu acho que tem novidades do Bezerat Hashem, mas se não tivesse novidade também valeria a introdução do Mesilat Yesharim. Quanto mais batido a gente fala no português é o assunto, menos a gente tende a prestar atenção. E lá vamos nós. É o seguinte, eu vi algo que é mais gostoso e mais doce do que o mel. Vou compartilhar com vocês. A gente sabe qual um dos nomes mais famosos em português? Nome? João, Maria. Zé, não é? Da onde vem a palavra Zé? José, de Yosef, tá bom? Então Yosef se transformou, mesmo no Brasil, uma das pessoas super famosas. Quando você vê um Zé, você fala para o porteiro, ô seu Zé, tá bom? Ou qualquer outro amigo seu. O que quer dizer? Ele é nomeado em nome de quem? Yosef. Yosef Atzadik. Bom, então olha que interessante. A gente sabe a história que Yosef, os irmãos estavam com ciúmes de Yosef, resumindo. A gente fala de um pontinho pequeno. Por que eles estavam com ciúmes? Porque Yosef ganhou uma túnica, um manto, uma túnica, um roupão especial que ninguém mais ganhou. Mas parece coisa de criança isso. Yosef ganhou um manto que os outros não ganharam e por isso as 12 tribos tão especiais ficaram com ciúmes. Parece brincadeira, mas já que a Torá falou que isso é verdade, então não é mais brincadeira, é sério. E daqui a Gemara aprende pra gente o seguinte: nunca diferencie entre um filho e o outro. Se você deu para um filho uma chuteira da Nike, que vale X, procura para outro filho uma parecida. Não vai dar uma chuteira para o filho que uma fala inglês e a outra nem chuta a bola direito. Ah, mas meu filho não liga para isso. Se ele não liga para a chuteira, então dá para ele outra coisa. Por quê? Porque não se pode diferenciar entre os filhos. Da onde a gente aprende isso, queridos? Do fato que Yosef ganhou uma túnica que os irmãos não ganharam, quer dizer, Yaakov deu para um filho mais do que deu para os outros, e o que aconteceu? Isso gerou com que Yosef fosse odiado pelos irmãos. Agora eu vou ler um passuco para vocês e eu queria que vocês acompanhassem comigo. Vairu Echav, e viram os irmãos de Yosef, viram Yosef, que Otoava Vihem, que o pai dele gostava mais dele do que dos outros. Por quê? Porque ele ganhou de novo o quê? Um roupão a mais. Talvez, vamos traduzir para os nossos dias, tá bom, vai um celular mais bonito do que os irmãos, tá bom? Então, que Otoav Aviem Kolechav, poxa vida, o nosso pai gosta mais dele, Yosef, do que de todos nós. Vai no Otó, e ficaram com raiva dele. Agora olha que está escrito, Veló Yachelu, eles não conseguiram mais ficar em paz com o irmão. Veló Yachelu, como se terminaram aí um passoco, eles não conseguiam mais ficar em paz com o irmão. Como vocês finalizariam com ele em hebraico? Veló Yachelu? Não, ficar em paz, liod beshalom. Mas o passuco fala, Veló Yachelu dabero le shalom. Falar para a paz. A tradução é ruim. Os irmãos detestaram Yosef porque ele ganhou uma túnica a mais. E por conseguinte, Veló Yachelu, eles não conseguiram dabero le shalom. Falar para a paz. Então a tradução, na verdade, não flui direito. Então eu fui procurar um pouquinho. E, já que eu estava talvez 2-3 semanas atrás em Krakow, eu lembrei de Rav Yonatan Eibishitz. Rav Yonatan Eibishitz morou aonde? Na Cracóvia, 1700. E ele explica esse passuco, que a tradução não está boa. Não conseguiram falar para a paz. O que quer dizer isso? Então o Rav Yonatan Eibishitz explica o passuco da seguinte forma, queridos. Os irmãos não conseguiram falar com Yosef
E os irmãos não conseguiram falar com Yosef em prol da paz. Quer dizer, diz Rav Yonatan Eibeshitz, havia uma possibilidade, por isso que a tradução está um pouco difícil, porque o pastor está querendo mostrar para a gente o seguinte: havia uma chance, uma possibilidade que os irmãos falassem com Yosef de uma forma aberta, e se tivesse uma comunicação agradável, teria o quê? Shalom, paz. Naquele caso, os irmãos não estavam dispostos, não conseguiram falar para ter paz entre eles e Yosef. Mas era possível que o quê? Que os irmãos e Yosef conversassem em paz. Não aconteceu, mas era possível. E se isso tivesse acontecido, o que ia mudar na história? Ia mudar na história o seguinte: Yosef foi vendido e virou o quê? Escravo. Não chegaria no Egito. Mas isso é pouco, pessoal. Porque por fato que Yosef foi vendido e os 10 irmãos participaram da venda, houve, depois de centenas de anos, algo chamado Asará Harugei Malachut, que são os 10 mártires. O que eles fizeram? Pessoas como Rabi Akiva morreram de forma trágica. Outros exemplos, Rabi Akiva talvez seja o mais famoso. Por quê? Porque os irmãos venderam Yosef. Mas não foi por causa disso, foi porque eles não conseguiram dar Berol Shalom, porque eles não conseguiram se comunicar, não conseguiram se relacionar. Porque diz Rav Yonatan Eibeshitz, esse que o pastor está dando uma dica para a gente, faltou o quê? Comunicação. Faltou diálogo. Tudo isso, diz ele, eu queria ler para vocês uma linha que ele escreve no comentário dele sobre o Humash. Veilu yachlu hashevatim ledabero imo. Se as tribos conseguissem conversar, dialogar com Yosef, ayana se shalom benehem, eles teriam o quê? Paz. Vezelo yachlu dabero lesham. Eles não conseguiram fazer isso aqui. Não conseguiram articular a comunicação, mas se eles conseguissem, a história inteira do mundo teria sido diferente. A história de Bnei Israel, com certeza, teria sido diferente. Rabi Akiva teria tido um final diferente, e os outros 9 gigantes de Talmidei Chamim que faleceram de uma forma trágica, faleceram em perdão às tribos que venderam Yosef. Tudo isso porque faltou comunicação. O diálogo teria mudado o curso da história. Olhem só como a Torá é espetacular. Só quando a gente traduz a Torá, às vezes não precisa nem olhar os mefarshim, os comentaristas. Olhem que interessante, qual foi o primeiro assassinato da história? Lembram disso? Cain e Hevel. Pessoal, o que antecedeu o primeiro assassinato da história, que entre parênteses, quando Cain foi matar Hevel, está escrito no Midrash, ele não sabia que podia se matar alguém. Ele começou a empurrar, bater, ele não sabia como que se matava alguém. Ah, eu sei, é fácil. É fácil porque você vive no século 21, todo dia que você liga o rádio, você escuta que morreram tantas pessoas, mas Cain e Hevel não sabiam que isso existia. O que antecedeu o fato, por que Cain quis matar Hevel? Nasceu com 2 mulheres. Mas por que Cain ficou com raiva de Hevel? Ele teve inveja de o quê? Porque Cain falou, por que meu irmão trouxe um korban que foi aceito e o meu não? Tá certo? Isso foi o ato. Mas a Torá conta pra gente que teve outra coisa que antecedeu a morte. E teve uma coisa que a gente não presta atenção, eu acho, que foi isso que antecedeu o fato de Cain ter matado Hevel. Olhem que interessante. Diz a Torá, olhem o passuco, pessoal. Vayomer Cain el Hevel achiv. Logo antes de Cain matar Hevel, Cain falou com Hevel achiv, falou com o irmão. Vaihi, continua o passuco, beyotam basadeh, eles estavam no campo. Vayakon Cain el Hevel achiv. E Cain levantou e matou o irmão. De novo, falou Cain para o seu irmão Hevel, e eles estavam no campo e Cain matou Hevel. Se qualquer professora de segunda série lesse uma redação de uma criança, a gente está falando de um passuco da Torá, o que está faltando? O que está estranho no passuco? O que eles falaram? O passuco fala o seguinte, Cain falou com Hevel, eles estavam no campo e Cain matou Hevel. Mas falaram o quê? O que eles falaram? A Torá pula, a Torá não conta para a gente isso. Interessante, só traduzindo a Torá, a gente vê que tem algo vago aqui, tem algo que precisa o quê? Vasculhar. O que ele disse? O pessoal viu uma explicação espetacular. A Torá não conta para a gente o que Cain falou para Hevel. Sabe por quê? Porque não interessa. Porque o final do passuco conta para a gente qual foi a consequência que Cain matou Hevel. Então, indiferente do que ele falou, a conversa não foi produtiva. Se a conversa não foi produtiva, Cain não conseguiu resolver com palavras, com comunicação. Por conseguinte, diz o passuco, olhem que espetacular.
falou Caim para Hevel, e Caim matou Hevel. Mas o que ele falou? Não interessa, Habibi. Você vai viver no século 21, saiba que se a comunicação não foi produtiva, não interessa eu te contar, diz a Kadosh Baruch Hu, o que ele falou. Por quê? Porque de nada vale, a conversa não deu em nada. Fato é que um irmão acabou matando o outro, gerando o primeiro assassinato da história. Qual foi o problema? O que me deixou chateado, Caim, foi os ciúmes. Mas qual foi o problema? Falta de comunicação. Porque diz a Torá para a gente que ele foi falar, mas deve ser que foi brusco demais, alguma coisa, e não aconteceu. Então o problema, na verdade, foi que antecedeu a morte, não foi só o Corban, a falta que Caim ficou com ciúmes, mas foi que não teve comunicação. Usou mal as palavras. Por consequência, um acabou matando o outro. Na verdade, a comunicação, a falta de comunicação, a comunicação quando ela é usada de uma forma errada, de acordo com a Torá, isso é muito, muito grave. E óbvio, o contrário também. Quando a comunicação é usada de uma forma produtiva, ela é muito valorizada de acordo com a Torá. Uma coisa muito legal, como se fala palavra em hebraico? Milá, mem, yud, lamed, rei. Se você pegar a palavra milá, com as mesmas letras, você forma a palavra Yahalom. Yud, Rei, Lamed, Mem, forma a palavra Milá. Yud, Rei, Lamed, Mem, forma a palavra Yahalom, diamante. Por quê? Porque uma palavra pode ser, como a gente mostrou os exemplos de Caim e Hevel, pode ser um assassinato, pode causar brigas, discussões, discórdia, ou a palavra Milá, quer dizer palavra comunicação, bate-papo, troca de ideia, pode ser o quê? E Yahalom pode ser um diamante. Depende de nós, pessoas que estamos com a palavra na boca antes de sair, como que nós usamos isso. Um passo adiante, eu vi uma observação, uma frase seguinte. A luz viaja mais rápido do que o som. Lembram disso da escola? A luz viaja mais rápido do que o som. Por isso, algumas pessoas parecem brilhantes até você ouvi-las falar. Espetacular. Já que a luz viaja mais rápido, você vê o cara parece, ó, moça, olha que espetacular, que gente agradável, até que ele ou ela abre a boca. Aí você já viu, fica longe porque não parece que tem muita coisa agradável que vai sair daí. Porque de verdade a fala, se a gente for olhar, por que a fala é tão importante de acordo com a Torá? Porque a fala expressa o íntimo da pessoa. O que você está vendo de mim, o que eu vejo de vocês, o que nós vemos no espelho, quem é? É o exterior da pessoa que é importante, né? Porque assim um enxerga o outro, isso é muito importante. Mas a pessoa de verdade é o íntimo dela. Cadê o íntimo? Cadê o meu íntimo? Cadê o nosso íntimo? Quando eu abro a boca, eu expresso a minha neshama. Aí vem o meu íntimo. Essa é a pessoa de verdade. A fala expressa o íntimo da pessoa. Olha que interessante, para a gente entender quanto vale uma palavra, queridos. A história se passa no pedaço mais quente de Jerusalém, de Nova York, chamado Borough Park. Talvez quase um Jerusalém mesmo. Pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, e a história vai da seguinte forma, verídica. Rav Aaron Kotler, ele era conhecido, tinha um conhecido que havia passado junto com ele pela Europa, pela guerra. O nome dele era Asher, e Rav Aaron Kotler, ele sempre tentava dar um incentivo para essa pessoa que perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu tudo na Segunda Guerra. Uma vez Rav Aaron Kotler viu ele, estava cabisbaixo, falou para ele, Asher, eu ainda vou dançar no casamento da sua filha. Quando Asher escutou isso do grande Rav Aaron Kotler, Rosh Yeshiva de Lakewood, eu costumo dizer para vocês que Lakewood não é uma cidade nos Estados Unidos, é um país no mundo, por si só, porque Rav Aaron Kotler transformou aquilo no mundo inteiro, de Torá e de tudo. Pegou uma cidade que não tinha nada e transformou aquilo numa capital de Torá. Rav Aaron Kotler falou para o Asher, olha, eu ainda vou dançar no casamento da sua filha. Aquele Asher vivia, acordava e dormia com aquela ideia na cabeça. Casamento da minha filha, eu perdi minha esposa, nem casado eu não sou. Mas se Rav Aaron Kotler me falou isso, me deu ânimo. Asher casou. Teve uma filha. Quando a filha tinha 10 anos de idade, Rav Aaron Kotler faleceu. Asher foi na Levaiá, no enterro, e ficou triste, mais triste que todo mundo. Puxa vida, ele me deu sonho, me deu esperança com uma palavra. Eu vou dançar no casamento da tua filha e ele me abandonou. Foi esse sentimento que Asher teve. Mas a filha cresceu,
E ele fez o casamento da filha dele em Brooklyn, perto onde ele morava. A alegria foi total, todo mundo que participava, via um homem que perdeu a família, casou de novo e teve uma única filha, todo mundo que participava, o chão estava dançando sozinho, não precisava de banda para todo mundo dançar, nem banda musical era necessária naquela ocasião. De repente, todo mundo estava dançando e começam a olhar para trás, porque chegou uma personalidade muito grande. Não era Rav Aaron Kotler, ele faleceu, tá bom? Chegou uma personalidade muito grande, todo mundo olha para trás e começa a ter um zum e a dança para, ficam poucas pessoas dançando, e o próprio pai da noiva vai ver quem chegou. Quem era? Rav Shneur Kotler. Rav Shneur Kotler foi o outro Rosh Yeshiva de Lakewood, que tomou o lugar de seu pai, Rav Aaron Kotler. Asher nunca tinha visto ele. Asher, o pai da noiva, fala para Rav Shneur, olha, o senhor é uma personalidade, o que o senhor está fazendo no meu casamento? Quer dizer, tfadal, né? Muito bem-vindo, mas o que o senhor está fazendo aqui? Pessoal, olhem o que é uma palavra, meus queridos. Meu pai, Rav Aaron Kotler, faleceu. E antes dele falecer, ele já estava muito doente. Ele deixou algumas instruções para mim e para a família. Uma das instruções que ele me deixou foi o seguinte: Shneur, meu filho, eu fiz uma promessa para um grande colega meu, e uma promessa tem que ser cumprida. Parece que eu não vou aguentar o casamento dessa menina. Mas eu queria que você fosse me representar para que você possa o quê? Cumprir a palavra, a promessa que você fez. Só olhem quanto que eu fiz. Olhem quanto vale a palavra do Yehudi. Na rua eles falam que o cheque de uma pessoa já não vale mais nada, quanto menos uma palavra. Mas dentro da Torá Kedoshá, a palavra de uma pessoa é um míssil ou é um diamante. O valor que a palavra tem dentro da Torá Kedoshá, Rav Aaron Kotler falou, olha, se eu não posso isso, não me isenta de cumprir minha promessa. Meu filho, você vai viajar de Lakewood para Brooklyn para cumprir, por favor, a minha promessa. Escreveu isso, pessoal, no testamento dele. Olha quanto vale a promessa de uma pessoa. Palavras incentivam, dão vida e tem um poder tremendo, como foi na história desse Asher que a gente viu. Mas tem outro lado também, e tem outras facetas da comunicação da palavra. Depois, lembram que Miriam falou, entre aspas, eu falo entre aspas, que foi um lashon hara muito suave, muito delicado, mas Hashem cobrou uma pessoa grande como Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu, que ela falou mal do irmão dela, Moshe Rabbeinu. De repente, Hashem ficou muito bravo, e Hashem fala para Miriam as seguintes palavras: eu fiquei chateado que você falou mal do seu irmão Moshe e do meu súdito Moshe Rabbeinu. Hashem dizendo, olhem o que Hashem fala para Miriam: Lo chen avdi Moshe. Moshe Rabbeinu não é igual a vocês. Bechol beti nemanu. Ele é uma pessoa fiel. Tá bom? O que faz de Moshe Rabbeinu ser uma pessoa fiel? Eu nunca entendi. Moshe Rabbeinu é uma pessoa fiel, assim Hashem falou. O que faz ele ser uma pessoa fiel? Hashem escolheu o atributo que me deixou incomodado, que você falou mal de Moshe Rabbeinu, é porque ele é Yehudi, mas ele é fiel. O que quer dizer ele é fiel? Ele é fiel para o povo. Pode ser. Olha que interessante. O Rosh Yeshiva de Volozhin, lembrei dele também na viagem, faz poucas semanas estava na Varsóvia. O Netziv de Volozhin tem um perush sobre o Humash. Ele explica para a gente que a palavra Neman, porque eu lembrei dele na Varsóvia. Ele faleceu em 1893 em Varsóvia. No cemitério da Varsóvia, quase sempre na Marcha da Vida, aterrizam, já em Varsóvia, direto para lá. Está enterrado o Netziv de Volozhin, grudado do lado com o Rav Chaim Brisk. Dois gigantes. Tem um cemitério na Varsóvia. Tem. Um pouco destruído, um pouco conservado. Mas o Netziv de Volozhin, queridos, explica na Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Ele explica, o que quer dizer que Moshe Rabbeinu era Neman, era fiel? Ele diz o seguinte: o que fez de Moshe Rabbeinu ser fiel? Ele fala algo interessantíssimo e tem a ver com comunicação, eu acho. Ele fala, Uaya Yodea Beshema Meforash. Moshe Rabbeinu sabia o nome de 42 letras de Akadosh Baruch Hu. Hashem tem muitos nomes, um dos nomes de Hashem tem 42 letras que nós não conhecemos. O que tem esse nome? Shebo Nivreu Shamayim Va'aretz. Diz o Netziv que Hashem criou o céu e a terra com esse nome. E o que faz Moshe Rabbeinu ser Neman, ser fiel? Por que Hashem escolheu esse atributo? Fiquei chateado que ele era fiel e vocês falaram mal dele. Por que fiel? O que ele tem de fiel? Arbemunat levavó enose meuma. Moshe Rabbeinu tem o nome de Hashem no bolso
nunca usou quando Hashem não quis. Quando Moshe Rabbeinu usou esse nome de Hashem, a gente sabe, quando havia um egípcio, lembra no Egito? Ele matou um egípcio que estava matando um Yehudi, usou o Shema Meforash. Hashem permitiu. Moshe Rabbeinu tinha a chave do cofre, tinha o cheque assinado, mas nunca preencheu nenhum valor. Quer dizer, a Kadosh Baruch Hu usa a palavra Ne'eman, fiel, a uma pessoa que tem o poder de assinar um cheque e não precisar nem depois talvez prestar contas, não vai ter acontecer nada com ele, e assim, se essa não é a vontade do dono, eu não vou fazê-lo. Moshe Rabbeinu tinha o nome de 42 letras de Akadosh Baruch Hu, capaz de fazer milagres de imediato. Moshe Rabbeinu nunca usou isso, quando Hashem não pediu. O que faz Moshe Rabbeinu ser Ne'eman? O fato de eu saber algo e não passar isso adiante. Se o dono não quer, não posso usar. Eu tenho a chave do cofre, mas eu não uso. Isso é Ne'eman, isso é ser fiel. O que tem a ver isso com comunicação? O que tem a ver isso com uma casa? Quando alguém em casa, qual a brachá que se dá para a pessoa? Fora o Mazal Tov. Shetivne, que você consiga construir, mesmo que não é pedreiro, mesmo que não é engenheiro, mesmo que não é construtor. Bait, difícil trabalho, hein? Bait Ne'eman Beisrael. Você consiga construir uma casa fiel. O que é casa fiel? Sempre que se fala de casamento, se fala de Shalom Bait. Paz. Por que não se fala? Se Tishkenivne, construir uma casa de Shalom, de paz. Por que Ne'eman? Por que fiel? Acho que essa é a resposta. Porque se a palavra Ne'eman para Kadosh Baruch Hu quer dizer uma pessoa que sabe alguma coisa do outro e não usa contra a vontade do outro, esse é o maior segredo para Shalom Bait. Ou um dos, com certeza. Eu sei que meu sócio não gosta de tal coisa. Eu sei. Uma fraqueza que ele tem, como eu também tenho fraquezas. Eu não passo isso adiante. Eu sou Ne'eman. Porque tem coisas que um sócio sabe que a rua não precisa saber. Eu sei que tem segredos de investimento do meu sócio, eu não passo isso adiante, porque são coisas minhas. Se ele ganhou, todo mundo precisa saber. Ele me contou porque eu sou sócio dele na cidade inteira, não precisa saber quanto que ele lucrou a semana passada, ou o mês passado, ou no semestre passado. Isso é ser uma pessoa Ne'eman, uma pessoa que sabe alguma coisa e não passa isso adiante. Numa casa, Bait Ne'eman, é isso. Todo marido, depois de casado há alguns anos, tem que saber, pelo menos, tem que fazer um trabalho, de saber o que a mulher gosta, e a mulher tem que saber o que o marido gosta e deixa de gostar. Fisicamente, emocionalmente, financeiramente, tem que saber. Isso incomoda meu marido, essa comida ele gosta, essa comida ele não gosta. Essa decoração ele gosta, essa decoração ele não gosta. Essa flor minha esposa gosta e daí por diante. Tem outras coisas, tá bom? Mas, vocês levem um exemplo adiante. Ser uma pessoa Ne'eman quer dizer o seguinte, usar as informações que eu tenho do meu cônjuge em prol do nosso casamento. Isso é ser Bait Ne'eman. Porque todo mundo sabe o que incomoda o outro. E olhem que interessante. Quando se fala de Shalom Bait, e que tem a ver com comunicação, eu vi uma vez uma explicação, sabe o que está escrito? Está escrito na Torá, Lo yeke Korach va'adato, que as pessoas não pode ser igual ao Korach e o grupo dele. Rav Chaim Brisk explica de uma forma alegórica, não é o chato, mas certeza que é verdade, Lo yeke Korach va'adato, nunca mais vai ter uma discussão igual ao Korach e o grupo contra Moshe Rabbeinu. Qual a peculiaridade de Korach? Escutem isso com 4 ouvidos. A única argumentação, discussão que houve no mundo, na história, que tinha uma pessoa que estava 100% errada e outro 100% certo, era Korach versus Moshe Rabbeinu. Daí para frente, nenhuma argumentação no mundo, nunca mais, vai ter alguém 100% certo e alguém 100% errado. Tem 90-10, tem 80-20. Em Shalom Bait, quando se diz, escutei uma vez de um grande terapeuta de Shalom Bait, ele falou o seguinte, Shalom Bait nunca tem ninguém certo. Sempre tem 2 pessoas erradas, uma mais do que a outra. Às vezes, será que eu, marido, eu, mulher, estou disposto a aceitar os erros do outro e os acertos do outro? Mas toda a argumentação que tem em casa de Shalom Bait não tem alguém que está 100% certo, dói escutar isso, mas é bom saber. E alguém que está 100% errado, pode ser 90-10, pode ser 80-20. Porque houve uma vez na história da humanidade briga que estava 100 contra 0. Korech redator. No minha perspectiva, Habib está certo, mas quem falou que a perspectiva está sempre certa? Talvez ela tem vez, às vezes também, ou vice-versa. Por que isso tem a ver com comunicação? É o seguinte. Eu já escutei muitas vezes a seguinte reclamação de casal.
Poxa, meu marido sabe que eu não gosto disso, por que ele faz isso? Minha esposa sabe que eu não gosto disso, por que ela faz isso? O argumento é inteligente. Se ele não soubesse, se ela não soubesse, no big deal. Então que ele saiba. Mas ele já sabe por que ele faz isso. Ela sabe por que ela faz isso. Pergunta boa. Isso é Neeman. Neeman é conhecer o outro, saber o que ele gosta ou deixa de gostar e tomar cuidado para não pisar no calo do outro. Isso é Shetiske Livnot Bait Neeman Beisrael. Uma casa que você vai conhecer a fundo sua esposa e seu marido, seu sócio, e falar, puxa vida, como é que eu faço para não incomodar ele? Eu adoro fazer tal coisa, mas ele não gosta, ela não gosta. Isso é Bait Neeman, saber me segurar para não incomodar os outros. E agir conforme. Quando uma pessoa que se fala de casamento, se fala de filho, se fala de casa, se fala de sociedade, a pessoa tem que tomar cuidado para cumprir uma promessa, como o Aaron Kotler falou, mandou o filho lá no casamento, mas a gente tem que entender que as palavras que a gente fala deixam marcas. A pessoa fala uma coisa, é difícil entender isso, tem que escutar isso às vezes, estou falando comigo mesmo, e quando eu dou um tapa em alguma coisa, eu vejo que ficou roxo, eu vejo que amassou. Quando eu pego um papel e eu aperto, eu vejo que o papel amassou e é difícil fazer o papel voltar ao normal. Quando eu falo alguma coisa desagradável para alguém, eu sou insensível, eu sou frio, eu não consigo ver isso. Tá, só falei algumas palavras. Sabe quantas lágrimas de crianças, quantos dias eu já vi isso, criança fica chorando no travesseiro e não conta para ninguém, porque meu pai me falou tal coisa, porque minha mãe me falou tal coisa. Óbvio que foi sem querer, mas se a gente soubesse quanto impacta uma palavra, a pessoa às vezes é insensível, ela fala para um amigo, se vira, azar é teu, poxa vida. Talvez naquele momento o amigo ou a amiga estavam frágeis e aquele teu se vira, azar é teu, o que acontece? Quebrou a pessoa. É como quase que matar uma pessoa, ou como construir uma pessoa. Comunicação fala, de acordo com a Torá, a gente vive isso, pessoal, é algo importantíssimo. Moshe foi Neeman porque ele sabia guardar segredo, sabia até onde pode falar e até onde pode não falar. Sabem que em Alachot Lashon Hara, talvez tenha uma alahá que não é tão famosa, quando alguém me conta alguma coisa, mesmo que ele não falou que é um segredo, mas é uma coisa particular. Eu fiz isso, perdi isso, ganhei isso. Poxa, hoje não estava bem com a esposa, acabei discutindo com ela. Ele não falou que é um segredo. Existe uma proibição de Lashon Hara, no mesmo alahá, no contexto de eu falar para alguma outra pessoa. Mas ele não me falou para não me contar. Tá certo, mas se ele te contou a cor da meia dele, ele não precisa te falar, não conta para ninguém, porque é uma coisa pessoal minha, ninguém precisa saber disso. Passar isso para frente é uma proibição de Lashon Hara. Por quê? O Yehudi tem a obrigação de ser Neeman. Saber escutar coisas, não é tudo que a gente escuta que a gente tem que repetir. Não é tudo que a gente ouve que a gente precisa escrever. Por quê? Porque tem coisa, o Yehudi tem que saber peneirar as coisas. E parte da comunicação é também saber quando não falar. Isso também é comunicação. Sabe quando eu preciso ficar em silêncio? Eu queria muito falar. A coisa mais, o ímpeto que a pessoa tem, eu vi meu filho e minha filha fazendo alguma bobeira. Meu marido e minha esposa fazendo alguma bobeira. Qual a coisa mais deliciosa do mundo? Poxa vida. Volta aqui, pega, esfrega, pega o rodo. Rodo, lamonai, que dove, vai esfregar a sujeira que você fez. Mas tem 20 amigos olhando. Azar é seu, meu amigo. Você vai aprender a não derrubar mais molho shoyu no chão. Você vai ficar agora 6 meses para sair do mármore. Não é? Tá certo. Agora, tem uma regra que a gente precisa pensar como pai e mãe. Vai ser produtivo ou não? Se a minha crítica agora não vai ser produtiva, kol uskut, fica quieto. Porque agora não é hora de falar. Comunicação é saber quando falar e saber quando não falar. É muito difícil de fazer a Avodat Hamidot. É muito, muito, muito difícil, pessoal. É mais fácil fazer 1h30 na esteira. Eu adoro fazer esteira. 1h30 na esteira do que ficar quieto por um momento. Em casa. Não adianta eu falar para ela agora não gastar. Ela já gastou. Se eu falar, vai piorar a briga. Fica quieto, mas vai falar. Espera amanhã, espera daqui meia hora, daqui 1 hora. Fala, olha, poxa, eu fiquei chateado. Olha, passou do orçamento esse mês. Como que a gente pode fazer? Na hora do vamos ver, não adianta. Comunicação é saber quando falar e saber quando não falar. É dificílimo demais. Se alguém falar que isso aqui é fácil, é porque nunca viveu. É difícil, mas faz parte. Tem que esperar outro momento. Quando que a pessoa está aberta para escutar? Olha que interessante, vi uma propaganda de chuveiro, a melhor propaganda de chuveiro que já podia ter existido. Tá vendo? Eu adoro ver revistas de decoração. Tá vendo uma revista de decoração? Obrigado. Tá escrito o seguinte: é no banho que surgem seus grandes pensamentos. Escolha a ducha certa.
Espetacular a propaganda. Espetacular. Agora, olha que interessante. Por quê? Por que é no banho que surgem as melhores, os pensamentos mais gostosos? A pessoa tem as melhores ideias no banho, no hammam. Por quê? O pessoal está relaxado, né? Ele está pronto para... Quando está relaxado, flui tudo. Quando a pessoa está dura, deu branco na prova. Claro, estava tenso, parecia um cubo de gelo, óbvio, Razito, que deu branco. Se eu achar aquela pessoa que eu preciso falar com ela, no momento, não vai no chuveiro, não vai dar certo, mas no momento chuveiro, eu vou conseguir passar a mensagem. Porque se no chuveiro a pessoa está relaxada, saem os melhores pensamentos, quando eu estiver relaxado e ela estiver relaxada, a gente vai conseguir se comunicar. Se eu estou bravo, quer dizer que agora não é a hora. Mas aconteceu, eu estou pegando fogo. Então você vai lá, liga a duchas corona, vai embaixo, relaxa. Agora não é hora de falar, mas eu preciso falar. Tá bom, grita, vai na janela e grita. Agora não é a hora de falar para ela ou para ele, porque não vai dar certo. Comunicação precisa de um momento de tranquilidade. E se demorar, ainda demais eu vou dar tamidot, aguenta que vale a pena. Porque se você falar bobeira agora, você vai escutar os próximos 6 meses, vai ser mais cansativo. Então aguenta que vale a pena. É assim. É assim. Yaakov, quando que ele tinha algumas críticas para dar para os filhos dele, que eram as 12 tribos, críticas construtivas. Quando ele falou isso para os filhos, 1 minuto antes de morrer, ele falou, preciso falar algumas coisas para você. Habib, aconteceu mais 30 anos atrás, ele nem lembra a cor do assunto que você está reclamando. Ele falou, se ele não lembrar, eu sinto muito, eu vou ter que relembrar de alguma forma ele, mas agora não adianta eu falar. Eu vou esperar o fim da minha vida, 175 anos de idade, para poder falar, porque não é falar, é se comunicar. Se comunicar tem que ser algo produtivo. Uma das maiores dicas que existe de Hinukh, de educação, já que a gente está falando de comunicação também, é ficar quieto. Não é tudo que nós vemos que a gente precisa avisar. A gente, Baruch Hashem, não teve 3 vidas do joguinho. O joguinho tem 3 vidas. A gente teve 300 vidas. Nossos pais deixaram o Baruch Hashem a gente fazer 300 erros. Por que meu filho não pode fazer algum erro sem cada vez eu falar para ele se errou? Tá bom, deixa ele errar. Não é tudo que eles erram que a gente precisa ficar quieto. Precisa falar. A gente sim precisa, melhor dizendo, sim ficar quieto. Quando eu vejo alguma coisa grave, eu preciso falar, mas tem coisa que tem que ficar quieto. Ele falou uma frase. Quer ver? Por que meu filho não fala de Dvar Torah na mesa? Boa pergunta. Você pergunta para a criança, fala, olha, não é nada. Você pergunta de novo, ele fala, olha, eu já falei algumas vezes na minha casa. Cada vez que eu falo, meu pai corrige meu português. Eu não quero mais falar. Não vou mais falar. Mas Razito, ele, pretérito perfeito, gerúndio. Meu menino não tem 10 anos de que gerúndio, não é lauen gerúndio. Deixa ele errar uma palavra. Se você quiser muito que ele se incomoda, vai domingo com ele, pega um pedacinho do Estado de São Paulo, lê com ele 3, 4 linhas, articula oratória com ele, tá certo, mas não é agora na mesa. O menino nunca mais quer falar de Dvar Torah e eu concordo com ele, não precisa falar mesmo. Se ele vai lá, cada palavra, cada vírgula, cada ponto, travessão, 2 dedos, aspas, fecha aspas, cadê a exclamação na frase? E exclamação vai ficar você, do teu filho, que não vai mais falar. Por quê, queridos? Por quê? Saber se comunicar quer dizer saber quando falar e saber quando não falar. A Gemara fala no fim de Tratado de Kiddushin o seguinte: havia algumas famílias que a gente não tinha certeza na Babilônia, Iraque atual, se essas pessoas, essas famílias eram famílias boas. A gente não sabia se eram famílias de mamzerim. O que quer dizer mamzerim? Que o marido teve relações com Loaleno, uma mulher casada. Então eu não sei se essa pessoa veio de uma família com linhagem boa ou não. E tem problemas, e se eu posso casar com essa pessoa ou não. Fala Gemara, um dos truques para saber se a família é boa. Diz a Gemara no Tratado de Kiddushin, na página 71b. Shtikuta de Bavel, Hainu Ichusa. O Ichus, a linhagem, o pedigree, Triple A de Bavel. Você quer ver uma família de Bavel, ver se tem uma briga e a família sabe ficar quieta. Se a pessoa sabe ficar quieta, mostra que ele é uma pessoa kasher. E se ele está sempre reclamando, qualquer briga que tem, ele vai lá e pula, pavio curto, essa pessoa pode se preocupar, vai verificar que o ichus dele, o pedigree dele, o sangue azul dele, não é tão azul quanto parece. Quer dizer, comunicação é saber quando falar e saber quando a pessoa tem que não falar também. Olha enquanto é importante ficar quieto. Eu vi uma observação muito legal. Rahamim contam para a gente que a gente sabe que na Makkah de Tzfardea, a segunda praga no Egito, Dam Tzfardea, a segunda praga,
os fornos estavam, os sapos entravam até nos fornos. O que aconteceu? O egípcio ligava o fogo, o que acontecia com o sapo? Queimava. Os sapos ficaram no forno para fazer a vontade de Hashem, morreram queimados. Ganharam um bônus. Qual foi o bônus? Que na verdade, Hashem, melhor dizendo, não matou os sapos, Hashem fez os sapos sofrerem, porque eles ficaram no forno, queimando lá, quando o egípcio ligava o forno para mostrar que estava o sapo lá, e depois Hashem fez com que o sapo saísse vivo do forno. Quer dizer, o sapo ficou quieto, ficou no forno e saiu. Os cachorros, o que aconteceu? Quando os egípcios estavam lá, e os Yehudim estavam saindo do Egito, os cachorros também. Os Yehudim estavam saindo, não assustaram os Yehudim, ficaram quietinhos, todo mundo virou um poodle calmo agora. Nem os Rottweilers estavam lá, ninguém latiu. O pastor alemão não latiu. Então, veio a seguinte pergunta: por que o Sfardé, o sapo que estava no forno, estava lá, continuou lá, e Hashem falou, vou te dar vida, mas só aquela geração de sapo, daí para frente não ganhou mais nada. Os cachorros, pelo fato que ficaram quietos, todas as próximas gerações existe uma mitzvah. Quando a gente tem uma carne que não é kasher, se tem um cachorro passando do teu lado, dá ela para o cachorro, por quê? Está escrito lá, Kelev tashlichunoto. Já que os cachorros ficaram quietos e deixaram os Yehudim saírem em paz do Egito, existe uma mitzvah, qualquer lugar do mundo, em qualquer geração, de dar uma carne que sobrou para o cachorro. Então, por que o cachorro ganhou um prêmio para sempre e o sapo só para aquela geração? Daqui a gente aprende que os sapos se mantiveram lá, se esforçaram para ficar vivos, para fazer a vontade de Hashem. Mas os cachorros foram muito mais valentes, por isso que mereceram um prêmio maior. Qual foi o prêmio do cachorro? Que ele viveu para sempre ganhando carne. Por quê? Porque ele soube ficar quieto. O sapo ficou lá dentro para fazer a vontade de Hashem, mas não ficou quieto, continuou fazendo o barulho dele. O cachorro ficou quieto. Ficar quieto às vezes é mais difícil do que colocar a mão no fogo. Por quê? O sapo colocou a mão no fogo e não ganhou um presente no futuro. O cachorro ficou quieto e ganhou presentes no futuro. Por quê? Ficar quieto é difícil, mas é valioso. Se o shiur servir para uma vez ficar quieto quando eu preciso, estou falando comigo mesmo, já valeu o shiur. Outra história com Rav Aharon Kotler. Serviram uma vez café com leite para Rav Aharon Kotler. Olha o que quer dizer ficar quieto. Famoso Nes, só que não era em Israel, então é café com leite mesmo. O aluno toda vez de manhã trazia um café com leite para Rav Aharon Kotler. Só que esse dia ele trouxe o café com leite, ele volta e o café com leite está na mesa intacto. A fumaça já não está mais saindo, o café esfriou. E o aluno fala para o Rav Aharon Kotler, o senhor todo dia toma de café da manhã um copo de café com leite. Estou preocupado com o senhor está de idade, hoje o senhor não tomou. O que aconteceu? O Rav Aharon Kotler falou para ele o seguinte, olha querido, estou preocupado, estou jejuando hoje. Ele falou, por quê? Porque tem um menino que estuda perto da nossa yeshiva, e eu conheço ele bem, mas não tão bem. E eu sei que estavam falando, que vão me ligar, perguntar sobre Shidur, sobre esse menino, informações, se ele é um bom parceiro para essa menina ou não. Falar bem dele eu não posso, porque tem algumas coisas que me incomodam. Eu não posso mentir, é proibido. Não posso prejudicar a menina. Por outro lado, falar mal eu também não posso, porque eu não conheço ele tão bem. Então, eu estou jejuando para que o telefone não toque, eles liguem para outra pessoa e peçam informações mais precisas para que Deus me livre, eu não venha nem falar mentira, e por outro lado, nem sem querer venha ou por querer falar Lashon Hara. Pessoal, isso é ficar em silêncio. Rav Aharon Kotler falou, eu vou jejuar para que não me liguem. Quer dizer, quando alguém te liga a perguntar uma informação sobre alguém, não é nem shidur, é papo furado. E quando a gente fala de comunicação, entre parênteses, eu ia ter falado isso no começo do show, me permitam, pode ser comunicação escrita, tá? Porque a gente nem fala mais com a boca, já é tudo escrito no celular. Isso também é comunicação, mas quando alguém te manda alguma mensagem, você viu o que aconteceu com ela? Faz não visto, finge que não viu. E se o WhatsApp acusar, ficar azulzinho porque você viu, não responde. Aqui pode ser mal educado. Fala, não vi, não quero saber, estou ocupado agora, amanhã eu te passo a receita do bolo. Pede a receita do bolo, muda de assunto. Por quê? Rav Aharon Kotler jejuou para talvez não escorregar. Isso é comunicação, é cuidar da boca. Quando a gente fala de falar, escutar, os nossos filhos levam o que a gente fala à risca e tem um impacto muito maior do que a gente imagina. Outro dia eu fui num médico
E ele sabe que eu dou shiur. Ele me contou faz 4 anos essa história. Eu falei, muito obrigado, algum dia eu vou usar, não sei quando. Eu vou guardar na minha cartola e algum dia eu vou usar. E está aqui hoje, pessoal. História verídica. Faz 4 anos. Ele contou a seguinte história. Uma vez, ele falou para o filho dele a seguinte informação. Olha, filho, melhor você já ir no banheiro. Vai no banheiro, faz necessidades. O filho falou, por quê, pai? Ele falou, olha, sabe que se você não vai no banheiro quando precisa, você é capaz de explodir. É perigoso, a pessoa pode explodir. Aí o menino foi correndo no banheiro. Esse menino, meses depois, o pai não sabia por quê, ia a cada tantos poucos momentos no banheiro. E o pai não sabia por quê, foi na psicóloga, etc e tal, e resolveram a parada. O menino estava com medo de explodir. Cada poucos momentos ele saía da quitá, saía da classe, ia no banheiro e voltava. Cada poucos momentos ele acordava à noite e ia no banheiro. Por quê? Demorou meses para a psicóloga descobrir que o quê? Que meu pai falou que ele ia explodir, eu estou com medo de explodir, para isso não acontecer. Então eu vou no banheiro cada tantos momentos. Daqui eu aprendi a lição, quando a gente fala alguma coisa para os nossos filhos, um elogio, fala, você é brilhante. Mostra porque ele é brilhante. Ah, é bobeira, mãe. Mesmo que ele falou bobeira, o diamante, a medalha está dentro dele. Quando nós falamos para o nosso filho, você é um incapaz, porque você nunca estuda para a prova, ficou incapaz lá. Quando a professora falar para ele, a coordenadora falar para ele, quem for, errado, mas falou, você é um incapaz, eu falei, é verdade, minha mãe sempre fala isso. Minha mãe já me falou isso algumas vezes. O que nós falamos para o nosso filho, para o nosso marido, para a nossa esposa, no fundo, eles falam, eu não me incomodo mais com o que você fala para mim, eu já estou vacinada, eu já estou vacinado. Mentira, porque a coisa mais importante é a palavra que um marido fala para a esposa dele e um filho para um pai e vice-versa. A boca da pessoa tem um poder magno. A história se passa Erev Pesach, e quem já foi para Israel, ou já morou em Israel, nunca morou em Israel, mas sabe que a vida em Israel sem a nossa famosa ajudante diarista ou semanista, o que for, semanário, o que for, é muito diferente. Imagine Erev Pesach em Israel sem a Dona Maria. A mãe arrumou a casa, né? Tem gente que em vez de fazer Bdikat Hametz, ele faz limpeza geral do ano inteiro em Pesach, não é? Descobre tudo que tinha lá, tá bom? Então a mãe foi fazer aquela famosa limpeza de Pesach, imaginem, sem ajuda, só que pelo menos que não atrapalhe. O pequeno Moshe, de repente, Erev Pesach, está passeando com um bisli pela casa, né? Então, obviamente, não, era bisli não era kasher. Boa observação, esse bisli não era kasher. Ou pelo menos acharam que não era kasher o bisli. E de repente, o marido fala para a criança, poxa vida, olha o que você faz. Tua mãe está limpando, você não consegue, né, sujar a casa inteira tudo de novo? Tá bom? E de repente, o marido fala 1, 2, 3 críticas para o filho, e a mãe fala, por favor, vai. E a mãe fala para o marido o seguinte, olha, puxa, se é assim, será que a Hashem vai dar mais filhos para a gente? E continua o dia a dia dela. Aquela moça, a história verídica, eu verifiquei, aquela moça passou Pesach, Yom Tov, ela ficou com dor de barriga, estava grávida, Chol HaMoed foi para o hospital, foi examinar e teve um aborto. Depois que ela teve o aborto, a moça começou a se questionar, falou, puxa vida, eu falei para o meu marido, se é assim, você cuida do Moshe, é assim do nosso filho, você fala assim com ele, será que você merece mais filhos? A gente merece mais filhos? Foi nada menos, nada mais do que aquele lugar, estava lá faz 2 semanas, é uma casa velha, uma casa pequena, uma casa que talvez não valeria 1 centavo, mas é o centro do mundo. Perguntas do mundo inteiro param em cima daquelas escadas, não é um senhor de idade, é quase que malach, um anjo, Rav Chaim Kanievski. Essa moça foi perguntar para Rav Chaim Kanievski, contou a história, falou para ele, Rav, permita, mas será que tem alguma relação entre ter um aborto e o que eu falei? Rav Chaim Kanievski falou certamente. Esse homem não falou uma palavra a mais. Se ele falou é porque certamente. Palavras medidas. Então ela perguntou para ele, Rav, o que eu devo fazer? Ele falou para ela o seguinte, olha, receba sobre si de cuidar mais da boca dentro da sua casa. Você e seu marido. Cuida do que vocês falam. Em casa, as paredes têm ouvidos, a Kadosh Baruch Hu escuta também.
Não foi 9 meses depois, não vou mentir para vocês, mas 1 mês depois, as mulheres estavam falar que não é brachá, teve gêmeos. Por que perdeu o filho Lo Aleinu? Porque falou, se a gente, assim a gente nem merece, então a gente nem precisa mais ter filho, a Hashem não vai mais mandar filhos para a gente. Tiro e queda. Em hebraico tem uma frase, se fala, Al tiftach pela Satan. Não abra a boca pro bichinho. Porque alguns terminam que o loro fechinaim, porque ele não é dentista, tá bom? Isso não é intuito. Mas não se abre a boca para ele, porque falou. Ah, será que vai acontecer porque eu falei? Pode ser. Por quê? Não porque Hashem é mau, Lo Aleinu. É o contrário, Hashem é tão bom, e sua boca é tão poderosa, e eu de homem ou mulher, criança ou não, que é um míssil isso, para o bom ou o contrário. E com isso a gente termina. Olhem só até onde o poder da comunicação da boca vai. A Gemara fala para a gente em Tanit, na página 8a, o seguinte: Imraita talmid shilimudok kashe alav kebarzel. Se você vê um aluno que a cabeça dele é dura como metal. Em português a gente fala cabeça de melancia. O cara a cabeça dele é igual uma batirra, não entra nada. Não entra nada. Por quê? Olhem o que o Talmud fala. Bishvil rabo sheinu masbir lo panim. Porque culpa do professor. Terceiriza, sempre mais fácil, né? Culpa da escola. Diretora, o presidente, o financeiro. Falei. Até a Gemara concorda comigo, né? Difícil essa Gemara, pessoal. Tudo culpa do professor? Tudo culpa do instrutor da escola? Óbvio que não. Mas nessa parte de estudo, a Gemara fala que é culpa dele. Mas por quê? Talvez a casa não é saudável. Talvez vem da casa. Fui para Israel e fiz um intensivão de educação. E um dos shiurim que eu aprendi é o seguinte. Explicação dessa passagem, olha que bomba. Tem razão. Pode ser que o aluno tenha muitos problemas. Mas se o professor for agradável, tiver uma comunicação doce e gentil com o aluno, ele vai conseguir. Não igual aquele outro aluno que tem um QI maior, eu concordo. Mas se a cabeça do aluno é dura e ele não consegue aprender, é porque não foi um gentil com o aluno. Não quer dizer que é tudo culpa do professor, mas a chave de conseguir responder, ajudar o menino a ir para frente é sua professor, sua pai que é professor, sua mãe que é professora, sua professora que também é o professor na classe. Por quê? Porque com um sorriso, com uma boa comunicação, você coloca o aluno para frente, com um elogio você faz ele lançar, subir. Por quê? Porque é isso aí mesmo. O Talmud falou para a gente, Bishvil rabo sheinu masbir lo panim. Não é sua culpa, mas a chave da solução, a solução está dentro de quem? Da pessoa. A maior prova do mundo, último minuto, que a palavra do homem é uma bomba, é a coisa que mais muda a vida da pessoa, qual que é? Óbvio que para o bem, mas a coisa que mais muda a vida do homem e da mulher, qual que é? Casamento. Como tudo começou? Areyat mekudeshet li. Pronto, você falou essas 4 palavras, sua vida mudou, e dela também. Óbvio que para o melhor. Olha o poder da fala da pessoa. Olha o poder da sua palavra. Se agora que é verão no Brasil, ou em Israel, que a gente reza igual, a gente fala Veten Bracha na Amidah. Se você, na Amidah, fala Veten Tal Umatar, em vez de falar que Hashem mande orvalho, que Hashem mande chuva, tem que rezar a Amidah inteira de novo por uma palavra que você falou a palavra chuva em vez de orvalho. Por quê? Porque a sua palavra Yehudi, Alachá, homem ou mulher, vale muito. Sabem que tem no rádio, não sei se tem no Brasil isso, mas em Israel tem isso, tem algo que chama, em Estados Unidos também, 7 seconds button. É o botão dos 7 segundos. Depois que o radialista fala alguma coisa, ele tem 7 segundos para se retrair. Ele aperta o botão, tudo que ele falou tem 7 segundos do que a gente ouve, do que ele falou até a gente ouvir. Por que isso mesmo que é ao vivo? Para que se ele falar alguma bobeira, ele pode voltar. Que bom seria se a nossa vida tivesse o botão dos 7 segundos. Falei isso para o marido, para o meu filho, para minha esposa. Meus queridos, esse botão, o iPhone 6 ainda não inventou o botão dos 7 segundos. Seria espetacular, mas com toda a tecnologia ainda não inventaram. Mas tem um outro botão que a Kadosh Baruch Hu inventou para a gente, chamado cérebro. Dá para apertar aqui, e se a gente pensasse um pouquinho mais, o Bezat Hashem, falando comigo mesmo, pensar um pouquinho mais antes de falar,
Quanto encorajador a gente pode ser para a nossa família. Quanto encorajador a gente pode ser para o nosso marido, para a nossa esposa, para o nosso sócio e vice-versa. Isso que é Shetivne Bait Neman. Neman é uma casa que o quê? Que cresce. Mas por que justo essa brachá, como a gente mencionou? Porque Neman é saber as fraquezas dos outros, como o Moshe Rabbeinu foi Neman, e não contar isso para frente, não passar um segredo. E sim, brilhar, fazer ilustrar os elogios e os dons que todos nós temos. Amém. Que Baruch